Deixa eu ler aqui só Chico Cristóvão, que mandou uma enxurrada de chat no começo. Ó, porque além do Bahia ter um técnico frouxo e fraco, o time é mal treinado. Só olha as deficiências do Bahia, o tanto de gols que o Bahia toma nas entrelinhas, jogo após jogo, cometendo erros infantis. Só mostra que o time é mal treinado. Vai ter mais uma semana para treinar e nada irá mudar. A diretoria tem culpa, mas o principal culpado é o Rogério Ceni, que não treina o time bem para o jogo, insistindo no esquema de uma nota só. Rapaz, o povo tá dando vários ganchos para as pautas, né? Primeiro foi o gancho para a pauta do Mechan. E agora, vamos já entrar nessa pauta aqui, Cararatiolo. Certo? Porque é uma reflexão que se faz importante. E eu gosto de você porque você é um cara. Mande pra Matheus, velho. Agora que você manda essa zorra, né, velho? Aí ele me enche agora de foto aqui. Eu esqueci. Ai, ai, ai. Você não tem o contato de Matheus, não? Reencaminho, não tenho não. Daqui a pouco eu mando. Reencaminho. Repare. Hugo fez um levantamento. Né? Aliás, os Baraúna já tinha feito essa provocação na última coletiva ao próprio Rogério Ceni lá em Fortaleza. Tá? Aí Hugo fez um levantamento, que é esse aqui, ó. 3.1, Matheus. Pode jogar na tela aí. Ó. O desempenho do Bahia após semanas cheias para treinar, sob o comando de Rogério Ceni ao longo do Campeonato Brasileiro. 12 jogos com 5 vitórias. Peraí, deixa eu ver se é Campeonato Brasileiro ou se é o ano todo. Na última coletiva, Ceni foi perguntado por Baraúna sobre desempenho em semanas cheias do trabalho e discordou que o time foi mal. De fato, em geral, no ano... Ah, isso aqui é ano, tá? Quando pôde trabalhar durante a semana, o time não foi tão mal. 50% de aproveitamento. Porém, vendo o recorte dos últimos 5 jogos, dá para entender o questionamento. Apenas uma vitória, além da eliminação na Copa do Brasil e goleada contra o Fortaleza. Além disso, as 2 primeiras semanas cheias do ano foram antes de 2 finais do Baiano. Antes do primeiro jogo teve o confronto contra o Botafogo da Paraíba, mas com o time sub-20. E o final sabemos qual foi. Né? Semana cheia para trabalhar nos 2 Bavis e Coco. E vice. Que vergonha perder para esse time do Vitória. Aliás, o Bahia tem uma campanha pior do que a do time do Vitória. Medonho no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Não tem defesa uma porra dessa. Não tem justificativo. O torcedor tá pirado com toda a razão. E as cobranças se fazem necessárias para que o time melhore. O ambiente de time grande se constrói com pressão, viu? Não querem isso, vão jogar no Chipre, vão jogar na Conchichina, vão jogar no Himalaia, vão jogar no Canadá. Se bem que eu acho que o Canadá tem pressão também, né? É. Então, meu irmão, aqui a banda toca diferente, viu? Não aceitaremos migalhas. Agora, mais 2 semanas cheias confirmadas antes dos confrontos importantes contra Criciúma e Flamengo. Tamo lascado. Que o Bahia vai precisar responder para continuar na luta pela vaga na Libertadores. Então, assim, ó, no ano, 12 jogos, após semanas cheias, com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 50%, velho. Pra uma semana cheia pra treinar com a qualidade que o Bahia tem, sendo que o técnico toda hora diz que as deficiências do time, as fragilidades do time, as derrotas do time são porque não tem tempo pra treinar. Aí quando tem, só consegue 50% de aproveitamento? 4 derrotas e 5 vitórias? Tem que se explicar. E nos últimos jogos, são 5 com semanas cheias pra treinar, após semanas cheias pra treinar, com apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas no lombo. Luiz Caratiolo Teres, por que o Bahia não consegue aproveitar, não tem conseguido aproveitar as semanas cheias de treinamento, de descanso, de planejamento, de... Por quê? É muito difícil essa resposta. Por isso que você está aqui. Eu não realmente não sei responder. O que eu acho que é importante a gente talvez chamar a atenção é que pior do que o resultado foi o comportamento do Bahia em algumas dessas partidas, né? A semana cheia para treinar, muito mais do que treino, ela reflete também descanso, reflete também a possibilidade de você jogar com mais intensidade. Sugere mais intensidade no jogo seguinte, né? Então, quando a gente vê nessas partidas essa falta de intensidade, ou o Bahia não aproveitar isso, esse descanso, para transformá-lo em intensidade nas partidas, isso sim é o que preocupa, né? Nem tanto os resultados para mim, mas sim que em algumas dessas partidas o Bahia não fez o que já fez em diversos outros momentos. E, assim, tá certo, muitas vezes é uma coisa de encaixe, de jogo com o time adversário, etc. Mas, independentemente disso, faltou do Bahia mesmo, tanto em termos de atitude, mas em usar mas também, sobretudo, né, e aí fica aqui a crítica para Rogério Ceni, de que isso tem que estar na estratégia de jogo, tem que estar no planejamento de substituições. Eu venho
colocando isso aqui repetidamente ao longo do ano inteiro, desde a temporada passada, né? A gente tem que... essa intensidade ela tem que estar planejada dentro das substituições também. Esse Bahia, independentemente de ter o time principal em campo, independentemente de ter o seu melhor, né? Como o Darino não gosta de falar, o Bahia Prime, esse Bahia só funciona com intensidade. Ele precisa de um longo período de jogo de intensidade ali superior a 2/3 do jogo, atuando com intensidade para criar volume, para criar superioridade, né? Uma superioridade de uma maneira absoluta e que se reflita também em números de finalizações, por exemplo, para poder sair de campo com mais chances de vencer o jogo que o adversário. Na maioria das vezes, esse sistema, essa estratégia de jogo, com ou sem intensidade, ela se mostrou competitiva, sim. O Bahia jogou a maioria das suas partidas com chance de terminar o jogo vencedor da partida. E muitas vezes, sobretudo no primeiro turno, saiu o vencedor da partida com merecimento, né? Mas precisa de fazer mais do que isso. Não é só ser competitivo. Você precisa ser competitivo e ter um além para ter mais chances de sair vencedor num campeonato longo de 38 rodadas, para poder cumprir aí essa meta de fazer mais de 50% dos pontos, chegar perto dos 50% dos pontos e estar numa zona de classificação de Libertadores, né? Então, esses momentos de descanso, voltando ao que iniciou o questionamento, iniciou o comentário, eles precisam ser aproveitados para mim, nem tanto para treino. Claro, treino ajuda muito, tá? Ajuda muito, sobretudo, para você ajustar em relação ao adversário específico daquela semana, que muda, né? Muda, aí você precisa fazer adaptações de posicionamento, né? De como você vai executar as jogadas ofensivas também. Mas, sobretudo, você tem que utilizar esse tempo de descanso e de recuperação, né? Para poder estar o mais enxuto possível para aquela partida e exercer essa intensidade, né? Todos os grandes times do Brasil precisam exercer essa intensidade para se diferenciar dos demais, né? Não adianta você ter os craques e não ser intenso, né? Veja o resultado aí dos 2 últimos jogos de Fortaleza e Corinthians, né? O Corinthians agora tem até um bom elenco, mas se não aplicar a intensidade que aplicou no jogo em Fortaleza, no jogo no Ceará, e a intensidade que aplicou no jogo de ontem, não vai conseguir superar um time bem treinado e intenso e com bons jogadores que tem o Fortaleza. Então você precisa disso o tempo todo, né? O Bahia tem uma facilidade maior de executar isso contra times menores e jogando na Fonte Nova, tem ali o combustível a mais da torcida, que cobra, né, que energiza ali o jogador, né? Mas precisa fazer isso dentro e fora de casa. E aí as soluções, assim, as soluções passam por Rogério Ceni, né? Não me interessa muito assim, o que é que ele vai fazer para poder conseguir essa intensidade do time, né? Mas ele precisa arranjar uma solução para isso, seja na estratégia mais simples, que para mim é exigir essa intensidade, colocando também os reservas para jogo mais cedo, né? Trabalhando bem, né, o tempo de jogo. Eu acho que ele não precisa ter o Bahia principal em campo tanto tempo quando ele está jogando hoje. Ele pode ter menos tempo. Ou então mesmo na parte anímica da coisa, né? Mexendo com a cabeça dos jogadores, trabalhando mudanças, né? Passa também, nesse momento, para mim, por uma alteração em campo. Talvez não tanto de estrutura, né? Mas pode ser de estrutura também, mas de peças, né? Eu acho que a gente tem ali uma mudança de 1 ou 2 peças que podem ajudar nesse processo também de aproveitar melhor essa intensidade e essa semana cheia de treino. Lula, vamos lá. Eu concordo plenamente com você sobre esses números não darem pra gente a possibilidade de tirarmos conclusões definitivas, né? Porque a gente não sabe como são os treinamentos, a gente não tem acesso, né? Mas eu acho, Lula, que isso suscita uma série de... dá margem, melhor dizendo, uma série de questionamentos e cobranças, né? Porque, vamos lá, a gente vê o Bahia
com semanas cheias. E o time não tem intensidade em alguns desses jogos, né? Após o descanso. A gente vê o Bahia com semanas cheias, não vemos inovações táticas, né? Não vemos a utilização de jogadores em funções diferentes, não vemos mudança de esquema. As substituições são mais ou menos as mesmas e mais ou menos ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que elas acontecem rotineiramente nas partidas, independentemente de ser semana No mesmo cheia período. ou não. No mesmo período. Ainda bem que você me entendeu. Por isso que é bom dialogar com intelectuais, mesmo não sendo... E sim, Lula, sabe? É mais do mesmo sempre. Então o torcedor tem direito de questionar. Porra, o que o Bahia faz nessas semanas cheias? Vamos lá, nenhuma jogada ensaiada diferente tem, velho. Não tem uma manipulação de bola parada diferente, não tem movimentos diferentes. Recentemente eu vi assim, umas mudanças sutis, né? Por exemplo, Everton Ribeiro jogando mais por dentro, né? Teve um período que a gente até destacou que o Alexandre estava indo mais para frente, né? Chegando mais ali nas cercanias da grande área do adversário. Mas até esses movimentos não tem uma constância, sabe? No sentido de surpreender. Aí, às vezes, você tem um Cauli mais adiantado, mas às vezes o Cauli já tá baixando demais e tá se embolando numa zona de campo mais tumultuada. Sabe? A gente não vê resultado prático nessas semanas cheias. Então, o torcedor tem todo o direito de fazer questionamentos. Ok, Luiz. Conclusões, principalmente a gente, não podemos tirar. Mas o torcedor pode questionar. E a gente pode questionar também. Não, Esse time é mal treinado. Entendeu? Esse time é previsível. O treinador tem um repertório curto. O teto dele já bateu. Entendeu? Porque é o mesmo time o tempo inteiro. Às vezes com a língua de fora. Às vezes não. Inovações sutis e sem continuidade. E o time derretendo na tabela. A gente vai ver aqui. O Bahia é só o 10º melhor desempenho no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tá atrás de times como Vitória. Ontem, por exemplo, a gente viu Corinthians e Fortaleza. Eu acho que o senhor viu, né? Eu comentei aqui já sobre Ah, já? Bom, que ótimo. Desculpa, então. Perdão por essa gafe. Velho, o Corinthians fez gato e sapato do Fortaleza nos 2 jogos. O primeiro era pra ter sido 5, outro era pra ter sido 5 de novo. Neutralizou as principais virtudes do Fortaleza, atacou as fragilidades, se impôs naturalmente. O Corinthians, que é um time que tem um treinador fazendo um trabalho há 3 meses. Um time em formação ainda, porque chegaram vários reforços. Assim, não tô questionando, Luiz, o incremento de qualidade no Corinthians. Mas não basta só você botar um monte de jogador, né? Você tem que criar uma identidade de jogo de forma rápida. O Corinthians está conseguindo criar. E ontem eu acho que mostrou que o Ramon Dias e sua comissão estudaram muito bem o Fortaleza. Ao ponto de não ser surpreendido. Rapaz, você viu um chute de Marinho ontem? Pois é. Exatamente aquilo que vocês falaram. Parabéns. Sobre neutralizar Marinho. Velho, bota o corpo na frente. Entendeu? Bloqueia a trajetória habitual, previsível dele. Rapaz, não deu outra. Os corintianos fechavam a porta pra Marinho sem fazer falta. Não teve nenhuma falta. Marinho vinha com aquela coisa, daquela lenga-lenga dele de puxar a bola pra dentro. Os caras metiam o corpo, meu irmão, acabou. Ele mesmo se desequilibrava, ele mesmo ficou nervoso, cavou falta. Só uma das coisas, né? Neutralizou a transição em velocidade do Fortaleza. Transicionou pra cima do Fortaleza. Os gols do Corinthians foram como? Né? Jogadas de alta velocidade, sempre pegando o Fortaleza em recomposição. O Bahia não foi capaz de fazer isso em hora nenhuma. Tomou 4 inapelavelmente dos reservas do Fortaleza. Então assim, Luiz, o que eu acho é que esses números fortalecem as cobranças em cima do trabalho de Rogério Ceni e trazem um senso de urgência de ele dar respostas. Ainda dá tempo e ele tem que se provar um treinador mais capaz, de maior repertório, de maior inventividade. Entendeu? Porque, velho, assim, não dá mais para conviver pacificamente com a previsibilidade de Rogério Ceni. O discurso do Bahia Prime, que esse time é que se sustenta, que esse time que levou o Bahia até aqui, ele derreteu. Para mim, o que esses números fortalecem é isso. Concordo. Algumas coisas que eu discordo, eu acho que Mas vamos fale. deixar que Fale. somos Mas temos fale. visões diferentes. Mas fale. Eu não acho o time do Bahia mal treinado. Não, E- repare, e eu não acho. Peraí, e eu calma. Eu não falei que é mal treinado. Repare, eu Dá- tive. dá margem a Eu dizer que tive é mal todo treinado. o cuidado pra. Porque, velho, Tá. quando eu tenho que falar o que eu acho que eu tenho que falar, eu falo. Eu acho que o Bahia joga mal e de forma previsível. Isso é um fato que eu consigo ver nos jogos. Eu não consigo dizer se o Bahia é mal treinado, porque eu nunca vi um treino do Bahia. Não, porque você mas falou mas o que eu tô que dizendo é o dá margem a seguinte: dizer o que é mal torcedor treinado. tem margem de questionar Que é mal e de treinado. dizer que o time é mal treinado. Pronto, beleza. Pelo menos de questionar. Não de... ficou claro pra mim, mas agora tá. De Pronto. sentenciar que é mal treinado, eu não tenho, porque eu não vejo. Eu não vou ser sacana, escroto, de falar uma coisa que eu não consigo ver. Eu não tenho informações também de bastidores pra dizer se o treino é bom ou ruim. Por exemplo, Renato Paiva, eu tenho informações de bastidores, apesar de nunca ter visto, que os treinos eram ótimos, que os jogadores gostavam. Tem gente que acha que o treino de Renato Paiva é melhor do que o Rogério Ceni. Mas eu vou dizer que eu prefiro o Renato Paiva, eu não sou maluco.
Mas entenda, esse tipo de Sim. subsídio do trabalho de Rogério eu não tenho. Vamos lá, então, já que passou por isso aí, Pronto. assim, onde é que eu concordo absolutamente, né? A resposta tem que ser dada. Rogério Ceni, para mim, é um treinador de repertório, é um treinador que trabalha muito bem. Você vê, a gente já falou aqui do trabalho autoral, mas que o time funciona, o time já mostrou que funciona várias vezes. Só que precisa executar mais esse repertório. Precisa fazer uma leitura melhor em relação ao que, como esse time pode render ou seguir rendendo, seja aí por meio do papo ali de vestiário, convencer todo mundo de que jogar de uma maneira mais intensa é primordial, né? Pô, os caras não se convenceram disso ainda. Ou fazendo troca. Velho, Porra, não é fácil. Você trabalhar o vestiário para poder fazer o time render 38 rodadas muito consistentemente não é fácil. Dessa maneira, sobretudo dessa maneira que o Bahia joga, que é uma maneira de ter a bola, de assim, ter a potencialidade, a capacidade de poder... de poder... identifica os não convencidos e bota eles no banco, então. Pronto. Aí, mas o ponto... Porra, pra mim aí que tá. Eu não me convenço, mas eu tenho o meu privilégio. Porra, eu vou dar mais por mais quê? importante do que isso... Entendeu, Matheus? Repare, não tem risco de rebaixamento, tô ganhando em dia, as melhores condições de treinamento, moro nos melhores condomínios da cidade. Então, meu irmão, o que eu tenho pra tentar te convencer é te tirar da zona de conforto. A vida é assim. É a mesma coisa que você falou sobre Gabigol, né? Tô sendo recompensado por fazer o errado. Mas assim, o mais importante disso é que, de um jeito ou de outro, seja mantendo o time, seja mudando o time, a responsabilidade é dele. Sim. Quem tem que manter essa motivação, quem tem que manter todo mundo focado, alerta e jogando da maneira que esse time pode produzir melhor, é ele. E você entende minha revolta quando ele chega na coletiva de sábado e fala assim: eu não entendo como é que esse time, animicamente, em casa é uma coisa e fora de casa é outra. Zorra! Você que tem que entender e tomar providência, meu irmão. Aí vem outra Rogério Ceni, coragem, bate de frente com os caras, meu irmão, você é técnico do Bahia há 1 ano. Pronto. Você é um mito. Peraí, pô, você tá respaldado por Fernando Soriano, pelo Raio que o parta, pelo presidente dos Emirados Árabes. A caneta tá na sua mão. Aparentemente você tem mais controle sobre o departamento de futebol do Bahia do que o seu superior. Então use essa autoridade que você, de certa forma, conquistou. Perfeito. Né? Então, meu irmão, bota o pé na mesa, vai pra cima dos caras, meu irmão. Você é maior que todo mundo aí dentro. Perfeito. Você só não pode se achar maior do que o Bahia. Você foi perfeito, que era exatamente o que eu ia comentar. Qual a diferença hoje? É que ele tem um trabalho de longo prazo para fazer, de médio prazo, pelo menos, para poder fazer. Então, esse tipo de coisa, a melhor maneira de você consertar é justamente no trabalho de médio prazo. Você acha que tem influência, por exemplo, dele querer manter a harmonia com as cobras do elenco e por isso ele mexe pouco, por conta das experiências dele passadas de conflito no vestiário, principalmente do Cruzeiro e do São Paulo recentemente? Eu acho que não. Eu acho que é mais uma questão na qual eu concordo com ele, tá? Ou pelo menos como visão, que é esse time titular que ele tem, é o time que mais potencialmente pode produzir para o Bahia. Sobretudo quando ele não tinha ainda a chegada de Lúcio, tá? Então tem essa parte. Então assim, ele prefere ajustar o que está ali e fazer esse time jogar bem. Não tá ajustado. Só que não está ajustado. E aí ele precisa ter mais molejo. Aí ele precisa mostrar o repertório que ele tem, que ele já mostrou que tem. Acha o meme de Rogério Ceni dançando aí, velho. Velho... molejo, vamos mostrar que ele pode, que ele é capaz. Pegue todos os times que ele treinou, pega o Fortaleza, como o Fortaleza mudou de identidade jogando com ele, como o Flamengo, né, mudou de identidade jogando com ele, como o São Paulo mudou de identidade ao longo dos processos trabalhando com ele. Mas vamos lá. Como foi o Bahia do ano passado e como é o Bahia desse ano. Então ele precisa exercer isso. Ele precisa exercer isso. Vamos lá. Uma característica que eu acho do trabalho dele. Ele realmente acha o ponto. Mas a partir do momento que este ponto de regularidade do time apresenta desgaste, ele não consegue reverter a situação. Vamos lá, Flamengo. Campeão brasileiro, com aquelas modificações de Arão na zaga, Diego de primeiro volante e tudo mais. E foi campeão, conseguiu uma sequência de 7, 8 jogos, conseguiu passar o Internacional de Abel Braga, que veio numa sequência espetacular. Tudo bem, perdeu e ganhou o título perdendo no Morumbi, mas pô, foi campeão, confronto direto com o Inter. Teve aquela lance de Rodinei, né? Eles conseguiram ganhar o confronto direto no Maracanã. Lembra? Se o Internacional ganhasse aquele jogo, o Internacional praticamente era campeão e tudo mais. Mas vamos lá, Luiz. No outro ano, na Libertadores, o Flamengo com ele não foi bem, né? Enfim, travou, né? O São Paulo é a mesma coisa. Ele chegou, se eu não me engano, salvou o time do rebaixamento, foi pro final de Sul-Americana
Aí aquela mesma coisa do Bahia, né? Jogos grandes, jogos simbólicos, de mudança de patamar. Para o São Paulo era muito importante voltar a ganhar um título internacional naquele momento. O São Paulo ainda não tinha sido campeão da Copa do Brasil, estava no jejum tremendo. Perde a final para o Independente Del Valle, né? O próprio Fortaleza tinha um limite, né? O Fortaleza era um time que ia bem na questão da reatividade e ficava ali numa zona do Campeonato Brasileiro confortável para um time do potencial de investimento, mas, sabe, tinha um tetozinho que ele não conseguiu transpor, né? Lógico que antes teve toda a subida de patamar da segunda divisão para a primeira e tudo mais, mas repare, olha para onde o Fortaleza foi depois dele. Claro, ele foi fundamental para mudar a mentalidade, a filosofia, a estrutura do clube, isso aí é sem dúvida. Mas o Fortaleza virou o que virou, em termos de regularidade no patamar mais alto do futebol brasileiro, com o Vojvoda, entendeu? Então, assim, quando você fala que ele tem repertório, eu não posso discordar de você, né? Porque o Bahia do ano passado era um time mais reativo, esse ano o Bahia é um time mais dominante, o Flamengo era um time mais dominante de toque de bola, o Fortaleza era um time de mais reação, e foram times que em certos momentos funcionaram muito bem, tá? Mas, Luiz, o que eu questiono é o seguinte, não sei, parece que ele se acomoda ou fica refém de modelos que ele próprio criou. E a partir do momento que isso não se desenvolve, começam os desgastes. De relação com a torcida, de relação com o vestiário, entendeu? Então, assim, eu não sei, eu acho que... Aí eu também não sei se, por exemplo, nesses lugares que ele vai, falta cobrança por ele ser quem é, e por falta de capacidade do dirigente de futebol brasileiro de fazerem questionamentos no sentido de orientar o desenvolvimento do trabalho do treinador, certo? No São Paulo a gente sabe que a diretoria é toda política, né? No Flamengo, idem. Os caras estão mais preocupados lá em ser candidato a vereador, em fazer lobby com o governo federal e tudo mais, ou então de manter o poder, do que necessariamente de supervisionar o futebol por conta dessa incapacidade que o Flamengo troca de treinador o tempo inteiro e tem sucesso porque tem muito dinheiro e tem grandes jogadores, a verdade é essa, né? Então é isso, Luiz. Eu acho que Rogério tem uma dificuldade, sim, sabe, de transpor um certo limite. Eu acho que ele é um bom treinador, eu acho que ele tem repertório, eu acho que ele é capaz, a trajetória dele, apesar de curta, é uma trajetória vencedora como treinador. Mas ele tem esse problema de continuidade do trabalho porque ele bate num teto e ele não sabe pra onde correr, pra onde ir. Mas vamos lá, ele nunca teve a oportunidade de bater nesse teto, não falhar e depois ter continuidade. E aqui parece que ele vai ter essa oportunidade de mas consertar. Aí, o que será de nós? Calma. O que será de nós? Será que vamos evoluir com ele? Vamos ver. Vojvoda teve a oportunidade de bater no teto. Eu acho que o Vojvoda é muito mais capaz. Calma. Okay. Ele se mostrou capaz. Ele se mostrou capaz. É porque ele nunca tinha tido continuidade, né? É. Aí só que ele foi 20º por várias rodadas, já era dado como rebaixado. E Marcelo Paes bancou e ele teve a capacidade de bater no teto, cair lá embaixo e depois se reerguer transformar e se mostrar tudo, o que né? foi. E Rogério Ceni nunca teve essa oportunidade da carreira. Não. Né? Quando bateu no teto, mandaram fora. E mandaram fora. Então aqui parece que ele vai ter e ele vai ter essa oportunidade. E você confia que ele vai melhorar por quê? Porque ele tem repertório. Eu acho que ele faz as leituras corretas da partida, por exemplo. Porque ele demora tanto para mudar e as mudanças são previsíveis. Aí são as coisas que recaem sobre as nossas... A gente critica muito isso. E com muita razão, na minha opinião. Tá? Acho que algumas leituras e algumas coisas que a gente chulamente colocamos como teimosia, pirraça, etc., elas recaem muito, eu acho, muito nessa coisa de ter uma convicção muito grande de que aquilo vai dar certo, mas que você tem outras maneiras de fazer aquilo dar certo, sem ser exatamente trilhando 100% da sua convicção. O brasileiro já cansou de mostrar isso pra ele não aprende não, porra. Vamos ver se ele vai aprender ou não. Mas ele vai ter que aprender sozinho. E vamos lá, eu quero que você analise o trabalho da diretoria de futebol do Bahia, então. Eu acho que... Peca. Vamos lá, primeiro, a gente não sabe. Não, mas pelos resultados, filho. As informações que eu tenho é que, assim, as reuniões, que se fala as coisas em relação às reuniões, mas... Como isso não vem a público e como isso não se não há um diálogo mais claro, uma comunicação mais clara com a imprensa / torcida, a gente recai muito sobre o treinador. Mas você não acha que a impressão que se dá, perfeitamente como você colocou, é que Rogério Ceni tem mais poder dentro da hierarquia, ou tem mais funções dentro do departamento de futebol do que o superior dele. Você infere isso pelo que acontece em campo, não é isso? Eu infiro isso pela maneira como o Bahia se comunica. Não, e pela forma como o time se comporta em campo. Por exemplo, a insistência em certos métodos, e o que a gente chama de teimosia, você não acha que é falta de cobrança, de supervisão, de ingerência, não? Será que esse não é um problema
a gente não sabe, porque assim, de repente é isso que a diretoria quer, uma insistência em cima das métricas que eles fazem a avaliação em Manchester, por exemplo. A gente não sabe. Verdade. Como a gente não tem Mas essa enquanto a gente comunicação, não sabe, é pau nos dois. É por aí. É pau nos dois. É por aí, Com mas assim, Santoro e Rogério, a pancada é serventia da casa, enquanto não mudar as coisas, o Bahia não evolui. é por aí, mas ao mesmo tempo, tá? Fiz todos esses porém, porque de fato, eu confio, assim, vendo o repertório, vendo como ele faz, se ele fizesse leituras erradas da partida, se ele não enxergasse os problemas que acontecem, seria muito preocupante, né? Se ele na carreira dele não tivesse dado respostas em outros momentos, com outras maneiras de jogar, né? Seria também preocupante. Então assim, eu já critiquei, volto a criticar aqui, acho que muitas vezes para ele, na carreira, no time específico, falta um pouco desse senso de urgência das coisas, de que mudando uma coisa, você consegue recolocar as coisas no lugar, ou te dar o prumo, né? Recuperar a velocidade das coisas, né? Vamos colocar assim. Mas eu não desconfio dessa capacidade de que ele seja capaz de fato fazer isso. O Zé Fernandes finalmente entendeu aqui o X da questão. Luiz, eu tenho me educado cada vez mais a não interromper as pessoas. Porque eu me convenci que de fato é chato, né? Quando alguém está desenvolvendo um raciocínio, né? E eu também me irrito quando me interrompem, né? Porque eu também gosto de falar pra cacete. Não, mas entenda, eu me assisto, ouço algumas coisas. Eu acho que às vezes a galera é injusta comigo nesse sentido, porque às vezes interrupções são necessárias. Como o Zé Fernandes falou aqui, ó, eu gosto, e aí eu queria agradecer a ele por finalmente entender o ponto, né? Não é interromper a pessoa toda hora, mas às vezes cabem algumas provocações pro papo render. Perfeito. Repare, a gente começou aqui conversando sobre duas tabelas de estatística. E disso a gente desenvolveu tantas coisas ricas, né? Pra fazer justamente com a nossa função aqui, você parar pra formar a sua opinião. Ter como as nossas opiniões, o nosso debate como referência, discordar de todos os dois, cumprir a sua, ou absorver algumas coisas, ir por alguma linha e tudo mais. Então, é para isso que a gente está aqui, né? E Zé Fernandes falou aqui, ó, eu gosto das interrupções de Darino porque provocam o Luiz a desenvolver o raciocínio. Então, justamente isso. Hoje o que eu fiz? Eu te ouvi, mas eu dei umas alfinetadas porque a parada rendeu, entendeu? E tem que ser assim, velho. Eu gosto Exatamente. que seja assim, e é ótimo quando as pessoas tá aqui, eu entendeu? sou Porque horrível eu não consigo falar 10 minutos sozinho, não. não, eu Desafio pra consigo 1h30. Se deixar, eu consigo. Eu vou aqui emendando a coisa na boa. Mas eu gosto quando a pessoa tá aqui, porque é o seguinte, você acompanha o tom da respiração, você sabe o momento certo de fustigar, entendeu? Então é isso. Com certeza, muito melhor do que de casa. Por isso, o meu esforço de estar sempre aqui no estúdio. Pelo menos uma vez por semana tem que estar aqui nesse estúdio. Luiz, vamos lá. Só para terminar, por favor, seja muito bem-vindo. Garantindo o rango. Vamos lá, Luiz. O que eu acho é o seguinte. Você tem uma confiança de Rogério e um entusiasmo no trabalho de Rogério. Eu acho isso massa você ter ainda. Que eu tive no começo. E eu não tenho mais. Sincero e honestamente. Não tenho. Perdi. Agora, assim, não vou subir fora a Sene, porque eu acho que é sacanagem, entendeu? Porque eu reconheço que o Bahia evoluiu, que o Bahia conquistou muitas coisas importantes, simbólicas e técnicas também ao longo dessa temporada. Eu não acho que 2024 é um ano perdido. Mas eu tenho muitas dúvidas se o Rogério vai ser capaz, nessa estrutura gerencial, de dar o salto que ele precisa e que nós precisamos. Eu não sei. Por isso que ano que vem, a minha tolerância com o Rogério vai ser muito menor. Eu vou querer ver mais coisas. O elenco vai ser fortalecido. Ele já teve um ano inteiro, uma temporada inteira para tirar conclusões, para refletir sobre o trabalho dele de treinador, né, para buscar mais referências. Ele precisa dar mais. Por exemplo, ano que vem eu não vou tolerar o Bahia perder o Campeonato Baiano, sob hipótese nenhuma. Não quero nem saber. Ele tem a obrigação de ganhar o Campeonato Baiano ano que vem. Se não, é fora Sene. Na minha régua, eu acho que é isso. Mas eu estou estabelecendo a minha regra, cada um estabelece a que quiser. Por exemplo, o Campeonato do Nordeste ser eliminado na primeira fase, fora Sene. Não tem negócio de identidade, tem que ganhar. Vamos lá, eu fui tolerante o tempo inteiro essa temporada com as decepções muito questionáveis, para ser bem generoso. Ano que vem, velho, o sarrafo tem que subir. Campeonato Baiano, o Bahia tem que ganhar. Não sei o que lá, tem que ser campeão baiano em cima do Vitória. Bota os meninos na primeira fase que quiser botar, reta final, Vitória, mata-mata, é Bahia, principal e título na gaveta. Copa do Nordeste, pelo menos disputar. Eu só aceito ser eliminado na Copa do Nordeste pelo Fortaleza. Exato. Se for numa quarta de final, Bahia e Fortaleza, a gente fraquejar, lógico. Eu não sei nem se eu vou ser tolerante com a eliminação se for do modo bundamolístico. Se for uma eliminação pro Fortaleza, a exemplo do que foi o Flamengo na Copa do Brasil, é inaceitável. Não é possível que esse time não vai entender
depois de tantas coisas nessa temporada, e na temporada passada também, os remanescentes, que o Bahia não pode se permitir um jogo de decisão, não dá menos do que o máximo. Entendeu? Então, assim, e se o time apresentar esse comportamento numa possível eliminação do que vem pro Fortaleza sob o comando de Rogério Ceni, a culpa é dele, que não consegue motivar os caras, bem naquilo que você falou. Então, Luiz, eu quero ver um Bahia mais dinâmico ano que vem, eu quero um Bahia mais versátil, eu quero um Bahia que consiga se adaptar mais a contextos diferentes, porque é legítimo, às vezes, fechar a casinha, jogar mais na transição. Claro que é, porra, porque essa intolerância, o City faz isso. O City foi defender vaga, classificação, lá no estádio do Atlético de Madrid há 2 anos atrás, fechando a casinha, dando chutão e fazendo falta tática no final do jogo pra se segurar. Entendeu? Acho que tudo é um contexto, você não pode abrir mão da sua filosofia, mas, velho, a gente tem que ganhar. O torcedor do Bahia quer ganhar. E aí, assim, Luiz, claro, o torcedor é radical, o torcedor é bem intolerante quando o time tá mal. Aí os caras ficam, zorra de toque de bola, posse de bola não ganha zorra nenhuma, o time não chuta, arame liso, PVP. Repare, mas são manifestações legítimas ao modo do torcedor, que não tem que se comunicar como a gente tem, de que ele quer ganhar. Entendeu? Tudo bem, passamos mais um ano fortalecendo a identidade de jogo, cultura tática, PPP, isso é maravilhoso. Estreitando a interlocução de Manchester, mas ano que vem eu quero e o torcedor do Bahia querem ganhar. Então, meu irmão, perdeu o Campeonato Baiano, fora Ceni. Foi eliminado a Copa do Nordeste, que não tenha sido pelo Fortaleza, e a depender do contexto, fora Ceni. Começou o Campeonato Brasileiro, 10 rodadas, tá fora do G4, fora Ceni. Então, para mim é isso. Eu, lógico, apoio a continuidade dele, mas com uma tolerância muito menor para a próxima temporada e com muito menos esperança e entusiasmo do que você.